Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a leitura de Cândido ou o Otimismo do Voltaire. Bom, esse foi o livro do grupo de leitura do WhatsApp do mês de fevereiro, agora de 2018. Foi o primeiro livro do Voltaire não mais didático, não mais filosófico, apesar desse ser considerado também um livro, de certa forma, filosófico, que eu li. Eu li Voltaire na época da faculdade, mas a parte filosófica dele sempre ligada à parte social ou jurídica, né, que tivesse a ver com o contexto da figura do Estado como um detentor de deveres com a sociedade. E desde aqueles livros dá a perceber a crítica dele é muito forte. E esse livro é uma crítica social muito ferrenha à época em que Voltaire viveu. Antes eu quero comentar que essa edição aqui da Penguin, da Companhia das Letras, ela é bem interessante, apesar dela ser uma edição econômica, entre aspas, né, da companhia. Ela já começa com uma introduçãozinha aqui sobre o livro. Depois a gente tem um pouquinho do autor, do tradutor, de quem comenta, de quem faz o prefácio, a sinopse, enfim. É bem legal essas ediçõezinhas da Penguin. Eu não conhecia, foi o primeiro livro que eu comprei da Penguin e eu gostei bastante dessas edições. Apesar de não ter orelha, eu estranhei o livro assim, tô acostumada com as edições normais, né, que tem orelha, mas ela não tem, mas a diagramação é boa e as páginas são amarelinhas, é bem confortável para ler, então eu recomendo para vocês. Bom, o que dizer, antes de mais nada, sobre o Voltaire? Esse não é o nome dele, tá? O nome que ele usou para escrever os seus livros. Ele tem uma característica muito forte, marcante em seus livros. Mesmo os mais sérios, ele utiliza muito da sátira para escrever, né? Então, ele critica, ao mesmo tempo tirando sarro, né? Esnobando, fazendo uma chacota da situação. Então, o Voltaire, ele é muito bom em ser satírico. É uma característica dele muito marcante e que ele faz com maestria. Além de ser um filósofo incrível, um homem que viveu, viajou, conheceu, ele teve uma experiência muito interessante. Ele viveu durante um tempo como rei da Prússia. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado, tá? Do rei da Prússia, o Frederico o Grande, né? Frederico II, ou mais conhecido como Frederico o Grande. A Prússia é aquela região da Alemanha que envolvia alguns outros... Era um império germânico, né? E envolvia algumas outras regiões ali. Vou deixar um mapinha aqui do lado também mostrando um pouquinho do que era a Prússia. Era a Alemanha de hoje, basicamente. Bom, o Voltaire, ele escreveu esse livro inspirado numa posição filosófica do filósofo, que eu preciso ler o nome, senão eu nunca vou lembrar de cabeça, que é o Gottfried Wilhelm Leibniz. É um filósofo alemão, se eu não me engano, que defende que esse é o melhor dos mundos possíveis. Tanto é que aqui tem logo na introduçãozinha do livro, a gente tem essa teoria aqui, o melhor dos mundos possíveis, que foi a base de inspiração para o Voltaire escrever esse conto filosófico. Então você imagina que você vai ler, você vai rir lendo esse livro, tá? Ele parece ser muito sério, você fala em Voltaire, nossa, você leu Voltaire, todo mundo fica, oh... Não, esse livro aqui é bem tranquilinho de ler, ele tem muita referência histórica nas notas, mas você não precisa ler se você não quiser, que você vai conseguir compreender assim, o livro numa boa. Tanto é que 50% desse livrinho aqui, dessa edição, que tem 179 páginas, 50% aqui é introdução e notas. O resto é o livro. Então, ele é bem curtinho mesmo, você vai ler super rápido. No começo, você até sente um certo mal-estar lendo, porque o personagem do Cândido passa por situações assim, pavorosas. Você pensa, coitado desse cara, meu, ele não vai terminar esse livro vivo. Até o final do livro ele vai morrer de uma forma bem trágica e bizarra, e que a gente não vai saber se ri ou se chora, né? Mas como o nome do livro é o Otimismo, então você se mantém otimista e junto com o Cândido para esperar que no final tudo acabe bem. Então o Voltaire criou uma história com um personagem otimista que tem como espelho um filósofo que é fictício, que é inspirado na verdade nesse filósofo Leibniz, mas que é o Pangloss. Mas vamos um pouquinho da história. O Cândido, ele mora num castelo em Westfália. Na verdade não é um castelo, mas para ele aquilo lá é um castelo, que é uma cidade que ele acredita ser o melhor lugar do mundo para se viver. Não existe lugar melhor no mundo inteiro do que Westfália.
quando na verdade ele nunca saiu de lá e não tem ideia do que é o mundo, do tamanho e do que ele pode encontrar durante umas andanças por aí. E ele é apaixonado pela filha do senhor deste castelo, a Conegunda. Que nome lindo, né? Só que esse amor é impossível e ele é pego beijando a Conegunda e acaba sendo expulso desse castelo. E ele sai aí vagando pelo mundo e é quando as desgraças começam a acontecer na vida dele de uma forma que você pensa a qualquer momento, esse cara vai surtar. E quando você pensa que a história vai tomar um rumo, ela vem uma onda e te leva para um outro lado, e uma coisa pior do que a anterior acontece com o Cândido, com os personagens que o circundam. Enfim, é um drama misturado com uma comédia, porque você não consegue acreditar que tanta coisa ruim possa acontecer com o personagem, como acontece com o Cândido. Sobre a história mesmo, eu não posso falar muita coisa, porque como é um livro de altos e baixos, logo no começo acontece algumas coisas ali, logo que o Cândido é expulso do castelo de Westfália, e tem de se afastar do seu amor a Conegunda, acontecem algumas coisas que, se eu contar, já vai virar um spoiler e vai deixar a mente de vocês confusa. Mas eu posso dizer que até o capítulo 12, o personagem passa por cada barbaridade que a gente fica sem entender o que esse cara tá fazendo no mundo ainda, sabe? Como que ele não deu um tiro na cabeça? E eu tava lendo esse livro junto com Gente Pobre, do Dostoiévski. Então eu não sabia que livro era mais deprimente, se era o Cândido ou se era o Gente Pobre, porque outro livrinho que a tragédia impera de uma forma que você tem vontade de desistir da vida, sabe? Com dó do que acontece com os personagens dos livros. Mas vamos lá. O Cândido acaba sempre dando uma forma de sair da situação e você pensa, ai meu Deus, agora a coisa vai, e a coisa desanda mais um pouco até o final do livro, que é surpreendente. Incrível. Cândido demonstrou assim todo o seu conhecimento filosófico numa historinha, num conto tão simples, né? E satírico como esse, que aliás foi o que deixou ele famoso, né? Em Paris, quando ele foi apresentado no meio parisiense ali entre os escritores, ele já entrou na vida de escritor com o seu humor e acabou ficando famoso por causa disso, inclusive. E acabou sendo preso algumas vezes também por causa disso, porque ele brincou com gente que não devia. E, bom, mas aí é uma história que você vai ter que ler sobre a vida do autor para entender. Tô aqui para indicar a leitura desse livro, que é fantástica. E eu vou ler um pedacinho aqui, deixa eu ver que página que é. Eu sempre separo um pedaço para ler para vocês de algum trecho. Eu não vou poder descrever a situação, né, porque já é mais pro final do livro. Mas que um dos personagens fala o seguinte: eu gostaria de saber o que é pior, ser violada 100 vezes por piratas negros, ter uma nádega cortada, passar por açoite de varas na terra dos búlgaros, ser chicoteado, enforcado no alto de Fé, ser dissecado, remar nas galeras, experimentar enfim todas as misérias pelas quais todos nós passamos, ou ficar sem fazer nada. Então, essa frase, esse trechinho que eu li para vocês resume um pouco das tragédias que você vai encontrar aqui em Um Cândido e o Otimismo. Olha a quantidade de marcações que eu fiz para este livro. Gente, eu ri muito aqui. E as notas no final desse livro é um livro à parte, porque aqui você vai aprender muito sobre história, geografia, cultura, filosofia, enfim, é um livro incrível. É um livro que todo mundo tem que ler em algum momento da vida aí, porque vai te divertir, você vai rir, você pode ficar meio perdido no começo, porque você não sabe, não é um livro que a gente não está acostumado a ler, né? Fiquei intrigada aí para ler outras coisas do Voltaire, mas ainda não sei ainda o que ler. Se você conhece outros livros do Voltaire nesse estilo de Cândido, que é mais tranquilinho, não é tão técnico, filosófico, deixa aqui embaixo nos comentários me indicando, porque eu gostei muito dessa experiência e me diverti bastante com as histórias de Pangloss e sua filosofia de vida, em que tudo é maravilhoso. Não importa o quão ruim as coisas estejam, na verdade elas estão ótimas e estão como deveriam estar. E as peripécias passadas por os personagens aqui deste livro, que a gente encontra, se despede, encontra alguns e assim vai até o final, com muitas plot twists aí inimagináveis, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.